Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal. O tema de hoje é por que Jesus é o único caminho a Deus. E antes de eu iniciar o tema de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificação para que o YouTube te avise quando eu subir um vídeo novo, tá bom? Bem, todo dia eu tiro um tempinho para ir respondendo as pessoas que me escrevem aqui no YouTube, né? Aliás, eu quero agradecer porque a vasta maioria são sempre carinhosas, sempre amorosas, sempre encorajando. E tem algumas pessoas que discordam das coisas que eu falo e de forma muito educada, muito coerente, escrevem ponderando os seus pontos de vista. Alguns deles é fácil entender que eles estão querendo se espizinhar. Mesmo assim eu respondo, não tem problema nenhum. E alguns deles estão verdadeiramente querendo saber mais, querendo conhecer mais. E um deles me fez uma pergunta que eu achei tão bacana, tão sincera, que me inspirou a fazer esse vídeo de hoje, que é o que eu vou fazer. E essa pessoa escreveu o seguinte: como é que eu posso saber que Jesus de fato é o único caminho, a verdade e a vida? E ninguém chega a Deus senão Ele, porque foi Ele que falou isso. Por que não poderia ser Aristóteles, que é um pensador grego, foi um pensador grego, né? E ele estava fazendo essa dualidade. Poxa, por que não Aristóteles? Por que não fulano? Por que não ciclano? Porque na verdade foi Jesus que falou. E eu não estava lá. Na verdade é uma pergunta muito, extremamente pertinente. E eu falei, caramba, olha só que bacana, porque no vídeo que eu estava falando, eu falei esse versículo pode ser encontrado em João capítulo 14, versículo 6. Nós, né, cristãos, evangélicos ou católicos, que costumamos a tirar um versículo da Bíblia e colocar dentro do nosso contexto para apresentar um princípio, muitas vezes a gente acha que a pessoa que está aí do outro lado vai entender exatamente o que a Bíblia quer dizer ou o que eu estou querendo comunicar. E foi isso que eu interpretei dessa pessoa. Quero usar esse tempo desse vídeo aqui para responder essa pergunta, que talvez seja a pergunta de várias outras pessoas. Em primeiro lugar, esse versículo, quem disse foi o próprio Jesus. E o contexto, para que a gente possa entender, eu tenho que voltar para dentro do contexto. E obviamente eu tenho que usar a Bíblia, porque foi de onde eu tirei esse versículo. Não adianta tirar da minha cabeça, no meu achômetro, no meu poder de argumentação. Então tudo que eu vou explicar vai estar exatamente aqui na Bíblia Sagrada. Então a gente volta para o contexto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E o interessante desse trecho é que Jesus está chegando perto do momento da crucificação e é o momento da última ceia. Então ele está tendo uma conversa bastante íntima com seus discípulos nesse trecho. Cada evangelho vai contar essa história de uma visão diferente, de uma maneira diferente, e esse versículo aparece somente no Evangelho de João. E Jesus está conversando com os discípulos e está explicando que ele vai ter que partir, que ele vai ter que ir embora, porque chegou o momento do ministério dele terminar aqui na terra. Aí Tomé faz uma pergunta para ele no meio desse contexto e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Ou seja, eles queriam saber, tá bom, Jesus, está acabando o teu tempo aqui, mas para onde você vai? Como a gente pode saber o caminho para onde você vai? Porque a gente quer estar com você. E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Então Jesus estava dando mais ou menos uma resposta para uma indagação bastante coerente. Para onde você vai? A gente quer estar com você. E Jesus responde essa famosa frase que eu disse nesse versículo. Agora, por que Jesus teve a ousadia, porque isso é uma frase extremamente
ousada de dizer que ele era o caminho. Note que esse artigo definido masculino, ele não está no plural, ele está no singular. Então ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única fonte verdadeira de vida. Ninguém chega a Deus senão por meio de Jesus Cristo. E para que eu possa te explicar biblicamente o que Jesus quis dizer com isso, nós temos que voltar para o Antigo Testamento. E o que eu acho muito bacana no Antigo Testamento, embora as pessoas achem extremamente difíceis as passagens, porque elas são muito simbólicas e muito complexas muitas vezes de entender, mas não, é simples. O evento que aconteceu na segunda página não tivesse acontecido, tudo que nós precisaríamos era isso aqui. Só essas duas páginas aqui seria suficiente para nós termos a completa compreensão de quem Deus é. Mas, infelizmente, esse evento que aconteceu na segunda página causou essa consequência, causou a necessidade de tudo isso aqui existir, de toda a parte excedente dessas duas páginas existirem. E para que eu possa te explicar esse evento daqui, eu vou ler duas passagens pequenas para que eu possa introduzir o que eu quero te explicar. A primeira passagem dela está em Salmos. Salmos capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Caramba, pesado esse trecho, né? Olha, a outra passagem está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte, é o apóstolo Paulo nos ensinando: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, é uma condição atual da humanidade. Ainda hoje, todos nós fomos destituídos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E o que isso significa, estar destituído da glória de Deus? Destituir significa remover de você uma condição e um estado do qual você tinha o direito de usufruto. Por exemplo, um presidente da República, ele tem o direito de exercer o cargo dele, a posição dele, porque ele foi eleito para aquele local e ali ele exerce uma autoridade que lhe foi outorgada pelo voto popular, certo? Só que o presidente, ele está submetido a uma série de leis. Ele não está acima da lei, ele tem que obedecer à lei. E se ele corrompe-se e quebra algumas dessas leis, ele perde a autoridade de pertencer àquele cargo de comando e ele é removido, ele é destituído, ele perde o direito de exercer a autoridade naquele cargo do qual ele foi eleito. Então ele é removido desse cargo. Foi isso que aconteceu com o homem. O homem, ele perdeu um cargo de autoridade que foi outorgado por Deus na criação. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E qual a sua imagem e a semelhança de Deus? Significa que Deus queria que esse homem exercesse um cargo de governo, de autoridade, de comando na terra, igual Deus exerce o cargo de comando no universo inteiro. Deus queria que esse homem fosse o representante dele na terra. Só que para isso existiam leis e princípios. E no caso de Adão e Eva existia uma lei específica. Porque Deus falou, olha, de todas as árvores desse jardim você pode comer, exceto uma,
que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então existia uma lei e existia uma consequência caso essa lei fosse desobedecida. A serpente veio, enganou os dois, eles quebraram uma regra, eles quebraram uma lei. E por causa dessa quebra dessa lei, eles receberam a punição que a lei determinaria. E qual que era a punição? A morte. E Deus, na sua graça e misericórdia e no seu amor profundo, ele decretou que sobre a quebra daquela lei, ele traria uma solução de perdão. Essa solução de perdão demandava que alguém tomasse o local da morte por esses dois. Percebe? Então, Deus, dentro do Jardim do Éden, antes de expulsá-los, antes de removê-los do Jardim do Éden, o que ele fez? Ele mesmo, Deus, sacrificou um animal que não tinha absolutamente culpa nenhuma. Esse sacrifício se tornou uma substituição da dívida que esses dois contraíram quando eles quebraram a lei. Então Deus proveu para eles um sacrifício de substituição e deu a eles uma roupa com a pele do animal. Então houve um ato de uma oferta de Deus e houve um ato de um aceite por parte de Adão e Eva, onde eles pegaram aquela roupa e se vestiram e aquela roupa cobriu o seu pecado. Porque no fundo, aquela dívida era uma dívida de morte. Então eles se vestiram da morte de alguém que não tinha culpa, para que aquele ato de se vestir daquela morte justificasse a dívida que eles tinham. E a descendência deles seriam iguais a eles e não mais iguais a Deus. Então a descendência de Adão e Eva tinham também dentro de si essa genética espiritual do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todos foram destituídos. Adão e Eva foram destituídos desse cargo de governo quando eles cometeram essa falta, essa quebra de aliança, essa quebra dessa lei que Deus deu. Então eles foram removidos. E todos, descendentes deles, também. Eu e você. O sistema de sacrifício, ele foi desenvolvido no livro do Êxodo, onde existia essa tenda, que é uma tenda com essa parte mais íntima aqui, chamada o Santo dos Santos, o lugar santo, e tinha um cercado, que tinha somente uma porta. Tá vendo? Essa porta aqui. Por quê? Porque Deus estava ensinando que existiria um caminho só para que esse homem entrasse na presença dele. Isso aqui simbolizava a presença de Deus, que era o tabernáculo. E essa parte mais íntima, o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, representava o quê? O local da glória de Deus, onde Deus se manifestava. Então Deus criou um sistema de sacrifício de tal forma que, quando o homem entrasse por essa porta, ele sacrificava um animal. Depois o sangue desse animal ele era aspergido nesse outro altar aqui pertinho, e Deus, desse lado dessa cortina, ele recebia aquele sangue como um sangue de substituição pelo pecado. A morte aqui significa a substituição do pecado. Então você nota que existe uma porta, existe um caminho, existe uma forma de você entrar no sistema que Deus desenvolveu. Todo esse sistema ele estava apontando para esse altar, que era o lugar da morte. Nessa breve explicação, praticamente explanei o Antigo Testamento inteiro, que aponta para a pessoa de Cristo. E o porquê disso? Lá em Gênesis, Deus disse, quando ele foi trazer julgamento sobre aquela quebra de lei, que viria alguém descendente da mulher e pisaria a cabeça da serpente, como um símbolo de que aquela pessoa que viria um dia esmagaria o pecado debaixo de si, mas ele seria ferido. A história do Antigo Testamento inteiro aponta para a vinda de uma pessoa. E essa pessoa removeria o pecado do mundo. Se você for estudar na medicina, você vai ver que o sangue do feto, ele não se mistura com o sangue da mãe. Observa
que a própria natureza que Deus desenvolveu para que o feto cresça no ventre materno faz com que o sangue da criança comece a ser desenvolvida dentro dela mesma. E quando você lê a narrativa do nascimento de Jesus, você percebe que a concepção de Maria, ela foi milagrosa. Por quê? Porque não houve a participação do zigoto masculino, cara. Não houve o espermatozoide humano, nem o óvulo humano. Deus colocou dentro de Maria um feto completo. Então, Jesus não tinha esse gene do pecado nele. Jesus não tinha pecado. Ele foi o único na história da humanidade que não teve pecado. E porque ele não teve pecado, ele tinha uma capacidade que Aristóteles não tinha. Porque Aristóteles era descendente de Adão. Da mesma forma que Jesus também era, mas Aristóteles nasceu nas veias normais. Jesus não. Então quando a gente vê Jesus no início do ministério dele, João Batista, que era o primo dele, está lá no deserto batizando o povo, e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava profeticamente anunciando que Jesus era aquele cordeiro, era o símbolo daquele animal que Deus havia sacrificado lá no Éden. E porque ele não tinha culpa de quebrar regra nenhuma, lembra que eu te falei sobre a lei? Jesus nunca quebrou uma lei, Jesus nunca cometeu um pecado, mas ele foi condenado justamente porque ele falou que ele era o rei dos judeus. Quando ele falou que era o rei dos judeus, houve uma conspiração dos religiosos que mataram, que levaram ele a um julgamento, e ele foi sacrificado e morto numa cruz. Muito bem, mas ele fala que ninguém jamais poderia tirar a vida dele. Ele a entregou por si, para morrer por nós. E por quê? Porque era plano de Deus enviar o seu filho para resgatar de uma vez por todos os pecados da humanidade, extinguindo assim a necessidade dos sacrifícios de animais que existia no Antigo Testamento. Então Jesus é a representação da pessoa de Deus na terra que veio tirar o pecado de uma vez por todas. A Bíblia diz em João 3,16, isso aqui é muito interessante da gente ler, né, nesse momento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Lembra que eu falei que Deus viu do céu e viu que todos eram maus? Lembra que eu falei que todos foram destituídos? Mas Deus, por causa do amor dele, enviou o seu Filho, que não tinha culpa, que não tinha mácula, para pegar a minha culpa e se submeter a um sacrifício de substituição. É análogo dizer que Deus entregou à humanidade o seu Filho como uma oferta de reaproximação e acesso de volta a si. Então, quando a gente aceita esse sacrifício, esse perdão, essa tomada de local em nosso lugar, ou seja, ele se tornou pecado por mim, por você. Quando a gente declara isso, nós temos o acesso de volta a Deus. E foi por isso que Jesus falou: eu sou o único caminho, porque ele estava dizendo: eu sou aquele cordeiro do Éden, eu sou aquela porta do tabernáculo que eu mostrei, eu sou a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que não há nenhum outro caminho a Deus senão Ele, senão Jesus Cristo. A morte é o maior inimigo que eu e você, a gente não pode vencer. A gente vai passar por ela e acabou, a gente vai virar pó. Mas Jesus não virou pó, ele ressuscitou
Por que ele ressuscitou? Porque a morte, ela era uma punição, um preço a ser pago desde que você tivesse culpa. E ele não tinha culpa, porque ele não tinha pecado. Então a morte não podia segurá-lo, não tinha, o poder da morte não pôde contê-lo. E Deus o ressuscitou dos mortos. Então quando você crê nisso, quando você toma essa verdade para a tua vida, você é salvo, cara. E a propósito, Aristóteles ele teve um papel importante até para o próprio cristianismo, porque ele foi usado por Deus para delinear alguns pensamentos teológicos, né? Ele morreu, cara, ele não tem como dar acesso, nem ele, nem ninguém, porque todos pecaram e estão destituídos. Então, enquanto você não recebe Jesus Cristo e você não entende a sua condição de que você está destituído do acesso a Deus, você não tem como ter acesso ao Criador. Por mais que você seja uma pessoa maravilhosa, por mais que você faça as obras maravilhosas, a Bíblia diz que a fé, ela não depende de obras para que você não se glorie. Porque no fundo, Deus está querendo dizer, olha só, qual que é a obra mais poderosa? A cruz onde eu mandei o meu filho morrer ou a sua benevolência com os pobres? O que pesa mais para Deus, você acha? Entende? Ter acesso a Deus, cara, é um privilégio. Porque eu entendi que eu estava destituído disso. Eu entendi, cara, que os meus pecados me afastavam, me separavam de Deus. A Bíblia diz que nossos pecados separam, cara. Mas Jesus foi a ponte que nos ligou. Se você entrar no teu carro e correr 100 km por hora numa rua que tem uma placa de 80 km, você vai ter que pagar uma multa. E se essa multa custar $1 milhão, como é que faz? Você não tem dinheiro para pagar, cara. É isso. Jesus pagou um preço que você não pode pagar. Aristóteles não pode pagar. Sócrates, Platão, nem o time inteiro da Grécia, dos seus maiores filósofos juntos, não podem pagar o preço do perdão de Deus. É por isso que Jesus tem a autoridade de dizer e responder para Tomé, em João capítulo 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, cabe a você fazer essa decisão. Jesus é uma experiência de relacionamento. Não são regras, não são dogmas e não é um dia sentado num banco da igreja, muito menos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, eu espero que eu tenha conseguido responder um pouquinho. Se eu não respondi, desculpa, mas a resposta está nesse livro. Você pode achar, assim como um dia eu achei também. Tá? Deus te abençoe. Se esse vídeo serviu para você por alguma coisa, compartilha, deixa seu like, deixa sua mensagem. E eu tenho certeza que vai ser um prazer enorme eu poder ler aquilo que Deus falou no seu coração, tá bom? Até o próximo vídeo.